Amém? Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Esse capítulo, ele trata de nos trazer testemunhos sobre alguns servos de Deus que foram exemplos de fé. E você observa, na maioria dos capítulos, por exemplo, sobre a fé de Abel, sobre a fé de Enoque, sobre a fé de Noé, sobre a fé de Abraão, sobre a fé de Sara, amém? Sobre a fé, temos mais aqui, de Isaac, sobre a fé de Jacó, a fé de José, a fé de Moisés. Glória a Deus. Que mais? A fé dos filhos de Israel, que fizeram cair os muros de Jericó. E aí tem uma pergunta até engraçada aqui do escritor aos Hebreus. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, de Sansão, de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, se refere a Daniel, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e vai mencionando outros exemplos aqui nas suas entrelinhas. Então esse capítulo, em algumas outras Bíblias, tem como epígrafe sobre os heróis da fé. Mas o que eu quero nesta abordagem de hoje, que talvez nós façamos várias abordagens sobre este capítulo, é exatamente definir, ajudar a entender os irmãos o que é a fé. Não dá para explicar muita coisa, não é? Sobre esse elemento divino. Eu digo que é um elemento divino, eu digo que é um princípio humano. Deixa eu tirar esse papel aqui, porque no intervalo eu fico estudando. Aí ficou meio que deselegante esse papel no bolso, mas tirei. Não é nada demais, não. É um papel que eu estou... Eu tenho que estudar para algumas coisas, e aí eu estou criando um gráfico. Eu estou criando um gráfico para ajudar também até outros colegas em um assunto aqui muito chatinho. Eu aprendo ensinando, eu gosto disso. Ensinando, compartilhando um pouquinho que sei. Isso é bom. A gente aprende mais, né? Glória a Deus por isso. Mas estava aqui no bolso, eu esqueci de tirar, entrei na live, aí estava meio que deselegante. Deixa só a beleza do pastor no ar. Glória a Deus. Como eu disse, vamos tratar deste capítulo em algumas abordagens, e na de hoje, até porque eu não posso estar falando muito, você não sabe também, deixa eu lembrar, para quem não lembra, eu fiz uma cirurgia aqui na região abdominal, de uma hérnia supraumbilical, ainda estou me recuperando, porque dentro não está sarado, por fora está cicatrizando, mas por dentro, para começar a cicatrizar, demora uns 6 meses, e para ficar bom mesmo, como se tivesse feito cirurgia uns 2 anos. Para os irmãos terem ideia que a gente tem que ter cuidado, né? Para não estufar, para não, enfim, magoar. No momento que fico falando, entra ar. E aí, isso não é bom. Por isso que
a nossa abordagem esses dias será bem resumida. Mas eu quero especificamente pontuar para os irmãos o que eu entendo de fé à luz da Escritura Sagrada ao longo desse tempo que o Senhor tem nos dado de abordagens da Escritura. Eu disse que fé é um elemento divino, é um princípio humano. Sim, porque é Deus quem criou a fé. Quem inventou esse negócio de fé foi Deus. Não foi ninguém, não. Foi Deus. Por isso que eu digo que é um elemento divino, porque Deus, inclusive fé, aparece como fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, para nós termos ideia, são traços da personalidade do divino que ele comunicou aos seres humanos ao criá-los. Faz parte dos atributos comunicáveis de Deus. A teologia chama de atributo comunicável. Né? Então, o fruto do Espírito que você tem ali em Gálatas capítulo 5, verso 22, são atributos da personalidade divina que ele dotou o ser humano em criá-lo à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança do divino. E fé aparece como fruto do Espírito, como também fé aparece como dom do Espírito lá em Coríntios. Então quem criou esse negócio de fé foi Deus. A definição que nós temos no livro de Hebreus é que pela fé, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu vou tentar traduzir isso aqui da melhor maneira possível. Amém? Quando eu digo que é um elemento divino, volto a repetir. É porque foi Deus quem criou, foi Deus quem inventou, foi ideia da cabeça de Deus. Sai cada coisa da cabeça do divino que, para a gente entender, às vezes é complicado. Mas se a gente abrir o coração, não fica tão difícil para entender a Escritura Sagrada. Porque nós vemos nos próprios exemplos que acabei de por alto mencionar aqui em Hebreus, que fé refere-se à atitude. Por isso que Tiago chega à conclusão que a fé sem obra é morta, porque fé implica em atitude. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela não só pensou em ir até Jesus para tocar-lhe, ela foi. Ela foi. Amém, amados? Ela foi. O cego Bartimeu, que clamava por Jesus, o qual foi orientado a parar de estar fazendo aquilo, ele agiu ao contrário, ele gritou cada vez mais alto, até que o Senhor lhe dá atenção, o chama e lhe diz: seja feito conforme a tua fé. Jesus nem disse: abre os olhos. Depois de um papo com ele, que queres que eu te faça, que você já conhece, é porque eu estou enfatizando a questão da fé. Jesus nem fez carnaval para curar aquele homem. Jesus não fez nem outro movimento para curar aquele homem. Jesus disse assim: seja feito conforme a tua fé. Ou seja, a tua atitude de perseverar, de vir gritando por mim, me chamando, alguém mandou tu se calar, aí tu gritasse mais alto ainda. Louvado seja o nome de Jesus. Então, fé é um elemento divino, porque foi Deus quem criou, mas é um princípio humano, porque nós precisamos incorporar esse elemento em nossas vidas. Nas parábolas de Lucas, por exemplo, as palavras registradas por Lucas, né, foram parábolas feitas por Jesus, da mulher que vai atrás do juiz, que o cara é iníquo, o cara não teme a Deus nem respeita os homens.
Mas pela atitude da mulher viúva de ir pedir-lhe clemência, ele resolveu atender a mulher. Tem aquele outro cidadão que de meia-noite, se a hora de ninguém está na porta dos outros pedindo pão ainda mais, o cara vai na porta de um amigo, de meia-noite pedir pão para um pessoal que está visitando a casa dele. Aí o cara grita de lá: rapaz, já estou na minha cama deitado com a minha mulher e meus filhos, está uma hora dessa pedindo pão. Porque o amigo sabia que ele não iria desatendê-lo. Ele teve a certeza que o amigo iria atendê-lo. Isso foi um ato de fé. Isso é confiança. Fé é confiança. Fé é confiança. Então esse simples ato, essa simples atitude, essa simples ação, porque fé sem obra é morta, é o que expressa a fé. Não há fé sem atitude. Não há fé sem atitude. Escreve isso aí. Amém? Po Yong-Chul, que hoje está com o nome mudado, chamado David Yong-Chul, ele escreveu o livro A Quarta Dimensão. Um livro até bom, interessante, porém perigoso para quem é novo convertido. Não é? Porque ele pega exemplos de outros sistemas de crença, como o budismo, que foi um questionamento dele, porque os budistas tinham suas orações respondidas e os cristãos não. Aí ele foi estudar e ele viu, ele entendeu que os budistas exerciam a fé. Aí eu digo que é perigoso esse livro, porque na prática do budismo, que não deve ser uma prática cristã, por quê, pastor? Não funciona? É porque é o seguinte, o ser cristão é o diferencial. Ser cristão é pela Bíblia. Pronto. Em outras abordagens você já me escutou e me escuta se for lá nas minhas plataformas, até aqui mesmo na da Rádio Tamandaré, que ser cristão é estar focado na Bíblia Sagrada. Não existe cristão meio termo. Não existe cristão chituísta, maometano, e vou me resumir aqui ao budismo. Não existe cristão meio termo. Ser cristão é estar com as atenções voltadas única e exclusivamente para os ensinos de Jesus, os ensinos bíblicos. Ser cristão é isto. E no budismo, que é o que David Yong-Chul ensina no livro Quarta Dimensão, você teria que visualizar, mentalizar o que você quer. Por isso que entrou no segmento evangélico aquele negócio de, irmão, quando orar para Deus pedir um carro, diz que quer um carro de última geração, que não pode ser um carro qualquer, porque senão tu vai receber um carro qualquer, como se Deus fosse otário. Tá vendo que se eu pedir um carro a Deus, Deus não vai... Eu estou pedindo um carro, Senhor. Aí Deus não vai me dar um carro cair nos pedaços? Deus é besta. Mas na mentalidade teria que visualizar. Aí entrou o pensamento positivo na fé evangélica. Tipo, você está com a dor, aí você dizer que não está com a dor. Não, eu estou com a dor. Não, diga que não está com a dor, não. Você não está com a dor, não. E a pessoa dizer que não está com a dor para a dor desaparecer. Essas coisinhas assim. Aí você vai para a Escritura e diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não preciso mentalizar o que eu quero necessariamente para acontecer da forma que eu quero. Eu me lembro que na outra minha edição aqui na Rádio Tamandaré, a mesa redonda que a gente ainda tem lá no templo, né? Foi trazida para o novo endereço. Eu atendi os ouvintes, a gente tinha uma planilha, aquela planilha, né, com a relação das músicas e o nome dos cantores. E ali, eu atendendo o pessoal, tal, e no verso, eu ficava desenhando um prédio. Eu desenhava um prédio. Eu desenhei o prédio que construí o templo do corpo de Cristo.
desenhei, mas não ficava mentalizando aquilo. Interessante, porque foi mais do que eu pensava. Né? Porém, a fé me fez exercer exatamente o princípio da confiança, do desejo, do querer. A gente percebe em alguns exemplos da Bíblia, como da mulher do fluxo de sangue, que disse: se eu apenas tocar em sua veste, ficarei curada. E ela toca e é curada. Mas você não vê Bartimeu dizendo: rapaz, se eu chamar por Jesus, eu vou querer ver. Você não lê isso na Bíblia, mas pela declaração dele, esse foi o desejo dele. Esse foi o desejo dele. Então, quando você vai atrás daquilo que você deseja, quando você busca a Deus em cima daquilo que você deseja, a probabilidade de acontecer é maior. Mas também você não precisa pensar que Deus vai dar uma coisa inferior, diferente, derrubada, quebrada, para você ter o trabalho de ajustar, de ajeitar, de consertar, de tornar bonito. A palavra de Deus nos diz que o pensamento de Deus para conosco é o melhor possível. O pensamento de Deus para nós é o melhor possível. Aí você diz: eu tenho que pedir uma casa a Deus com laje, com sauna, com piscina, com isso e aquilo outro. Para Deus me dar uma casa assim, eu pedi a Deus uma casa, ele me deu um barraco. Então, se o barraco veio, Deus vai dar condição para tu transformar ela numa mansão. Entende? É só ser grato. É só pedir a Deus sabedoria e inteligência, porque quando Deus também entrega alguma coisa para nós, ela vem com bônus. Aleluia! Quando Deus entrega algo para nós, ela vem com bônus para que nós ampliemos, para que nós melhoremos, para que nós cresçamos, para que nós ajustemos. Louvado seja Deus. E não para que nós tenhamos dor de cabeça. Porque a palavra de Deus nos diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Entenda isso. O princípio é este: as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Louvado seja Deus. Então eu não posso pensar que Deus vai, por exemplo, errar de endereço. Entregar a bênção à pessoa errada. Às vezes eu estou orando pelo irmão e não lembro o nome do irmão. Ou então menciono o nome do irmão errado. Aí Deus vai mandar a bênção para o irmão errado. Aí Deus vai mandar a cura para o irmão que está precisando de dinheiro. Deus vai mandar uma resposta da justiça para o irmão que está doente. Só se o irmão tiver a causa na justiça. Só se o irmão doente estiver liso. Só se o irmão liso estiver doente. E assim sucessivamente. Irmão, Deus é inteligente. Aleluia! Por isso, né? Deus é sábio. Deus é a sabedoria em pessoa. Não temos que estar preocupados com essas meticulosidades, não, porque o pensamento de Deus para conosco é de paz. Louvado seja o nome de Jesus. E as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Se vê esculhambado e não tem jeito, e é só prejuízo, e se não está havendo conforto, se não está havendo paz, aí, no checklist dos princípios bíblicos, isso aí já não preenche o requisito que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Amém, igreja? Por isso que é importante que nós atentemos para a Bíblia Sagrada, para seus princípios, porque é por aí que vamos tendo qualidade de vida espiritual, qualidade de vida existencial.
é a partir daí que vamos ter a nossa fé trabalhada. Louvado seja Deus. Então, fé é um elemento divino, é um princípio humano. Fé implica em atitude. Fé implica em atitude, em ação. Porque a fé sem obra é morta. Amém? Louvado seja Deus. Este exemplo que eu quero passar para vocês de fé, esse conceito de fé que eu quero compartilhar com vocês. Uma coisa interessante que eu quero pontuar nesta oportunidade para terminar essa minha fala de hoje. Vejam só, versículo 6. Depois, segundo a inspiração do divino, estarei, eu penso, pontuando os exemplos aqui mencionados pelo escritor aos Hebreus. Mas o versículo 6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É simplesmente isso. Inclusive que fé e crença são coisas que se coadunam, que se misturam na sua subjetividade, no seu conceito, na sua dimensão, mas é basicamente a mesma coisa. Crer, fé, só muda, vamos dizer, a expressão, a linguagem, a escrita, a fala, mas a subjetividade dessa dimensão é a mesma. Quem crê acaba assumindo um compromisso, quem crê de verdade, acaba assumindo um compromisso de atitudes. Por isso que o crer implica em testemunho, em atitude, em ação. Por exemplo, não é simplesmente por acreditar ou conceber a existência de Deus, a morte de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, que a gente é salvo. Não. A Bíblia diz: quem crê e for obediente, quem crê e pôr em prática, receberá os benefícios da salvação. Vivenciará as bênçãos de Deus, escrita em sua palavra. Em outra fala, Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo, porque o batismo, aí nesse caso, refere-se à atitude de arrependimento e de comprometimento com o Evangelho. Entende que a dimensão das subjetividades acabam se coadunando, se juntando, se misturando, se associando e dá no mesmo? Existem as redundâncias que a gente escuta por aí, não é? Crer e acreditar é a mesma coisa, crer e acreditar é a mesma coisa. Estou falando de crença e fé. Se pronuncia diferente, se escreve diferente, porém a sua dimensão existencial traz o mesmo sentido. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que de fato ele existe. Mas antes observe, sem fé é impossível agradar-lhe. Eu me lembro muito de vivenciar uma experiência desse versículo 6, que é de orar pelas pessoas e não ficar perguntando: e aí, saiu a dor? E aí, foi curado? E aí, foi curada? E aí, recebeu? Não. Eu oro e tchau. Depois a pessoa chega e me diz: pastor, Jesus respondeu aquela sua oração. Pastor, Jesus fez isso e aquilo outro. Eu não precisei estar querendo chamar para minha atenção. Eu não precisei de pirotecnia, de show, de sensacionalismo, como é feito nesse movimento neopentecostal, para poder
sei lá, aprender a atrair as pessoas, sei lá, manipular as pessoas, ou até, de repente, infelizmente, alguns fazem extorsão, se aproveitando da fé das pessoas. Não precisa disso. Não precisa disso. E para terminar de fato, observe que o texto diz que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se você canalizar a sua fé, a sua crença no Senhor, você obterá resposta. Você obterá resposta. Amém? Que o Senhor lhe ajude a entender sobre fé, como tem me ajudado, para que sua vida seja tão abençoada quanto tem sido a minha ao longo desses, precisamente, 40 anos de caminhada que vamos estar completando agora, dia 28 de dezembro de 2025. Se esta palavra não mexeu com você, não lhe serviu de nada, foi a voz de Amaro Correia. Mas se ela já mexeu, lhe impactou, que você escutou foi a voz de Deus, a voz do divino.